Meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Bruno e tenho feito vídeos esses dias sobre a caminhada cristã, na esperança que isso traga a vocês e a mim algum consolo e edificação. E antes de começar, quero pedir que, por favor, vocês deixem marcado um gostei, porque o YouTube entende que vocês desejam que eu continue a produzir vídeos e me ajude a alcançar o máximo de pessoas possíveis com essa mensagem. Isso ajuda os vídeos a ficarem no ar. A caminhada cristã é uma batalha. O ministério é difícil. A liderança é um trabalho desgastante. O apóstolo Paulo escreveu isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, após lembrar-se de toda uma lista de sofrimentos pelos quais ele passou. Olha o que ele diz. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo sentia a pressão diária do seu ministério. Ele sentiu o fardo de cuidar das igrejas. Lendo isso, muitos de nós sentem esse mesmo fardo. Alguns de nós, membros de igreja, sentimos o peso e a responsabilidade de pastorear um povo. Possivelmente, alguns de nós estão começando e, enquanto vislumbramos a tarefa seguinte, nos sentimos preocupados com ela. Sentimos que não queremos entristecer o Senhor, sentimos que não sabemos o que estamos fazendo às vezes. Então, como vamos plantar uma igreja ou pastorear o rebanho de Deus? Trabalhar em sua seara? O que estamos fazendo? Estamos fazendo a coisa certa, mesmo estando no ministério? Talvez você não seja um plantador de igrejas. Talvez você seja um pastor. Talvez apenas sinta o peso de simplesmente ser um cristão. Você sabe que o Senhor o salvou e sabe que o Evangelho é verdade, mas está achando o caminho cristão complicado. Você está descobrindo que a alegria que teve no início é difícil de manter. Você sente que aquela emoção se transformou em preocupação e você se sente cansado, ansioso e sobrecarregado, e tudo parece ser um trabalho muito árduo, muito difícil. A Bíblia não desconhece essas emoções. Jesus não desconhecia essas emoções. Em tempos de dificuldades, devemos olhar para Ele para que nossas almas sejam encorajadas. Vejamos o que Ele tem a nos dizer. Em primeiro lugar, desejo que saibamos que Jesus nos promete que Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz em João capítulo 11, versículo 25 até o 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O Evangelho é 100% verdadeiro. E como sabemos que o Evangelho é verdadeiro? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus realmente morreu pelos nossos pecados e Jesus de fato ressurgiu dentre os mortos. Jesus agora está assentado e reinando em glória. Jesus está vivo. Muitas vezes paramos e olhamos as nossas vidas e pensamos: o que estou fazendo sendo um cristão? O que estou fazendo ao receber quase nada como um crente esforçado? O que estou fazendo como um líder que constantemente recebe queixas? O que estou fazendo sendo condenado e excluído até por minha família e amigos? Quando estamos tendo nossa pequena festa de autopiedade, precisamos nos lembrar que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos e que tudo pelo que estamos passando vale a pena, mesmo quando não parece ser assim. Ouça as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 58. Após dizer à igreja que a ressurreição de Jesus é verdadeira, ele afirma assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo deseja que saibamos que os sacrifícios que estamos fazendo ao deixar amigos, famílias e até casas por causa do Evangelho valem a pena. Ele deseja que permaneçamos firmes porque Jesus está vivo e recompensará aqueles que são fiéis a Ele. O que mais faria com que as pessoas deixassem vidas confortáveis para se tornarem pastores ou cristãos verdadeiros? Deve ser porque Jesus está vivo. Jesus está mudando vidas. Jesus nos chamou para isso. Sejam encorajados, meus irmãos e irmãs. O seu trabalho não é vão. Jesus é a ressurreição e a vida. Em segundo lugar, Jesus promete edificar a sua igreja, não importa o que aconteça. Olha o que diz em Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Jesus fará essa obra. Sim, Ele nos usará. Sim, temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Somos chamados a ser fiéis. Mas Jesus é finalmente responsável pela edificação de sua igreja. Ele se preocupa com o nosso povo mais do que nos preocupamos, porque Ele deu sua vida por eles. Essa promessa não é uma possibilidade. Talvez Jesus edifique a sua igreja. Pelo contrário, é uma promessa firme como uma rocha. Precisamos nos lembrar disso enquanto lidamos com os negócios do rei. Muitas vezes sentimos a pressão de um mundo esperando que realizemos o bem. Muitos de nós estão começando do zero, perguntamos-nos como faremos qualquer coisa acontecer, mas aqui está a verdade que precisamos lembrar constantemente. Jesus é aquele que fará o edifício e não nós. Há outros de nós que estão um pouco mais confiantes. Eles pensam que ganharão essa periferia ou aquela cidade para Jesus. Eles têm um complexo de salvadores e acham que tudo depende deles. Mas quer saber? Jesus pode fazer a sua obra sem nós. Lembre-se, Deus não nos chama para resultados, mas para fidelidade. Todos os líderes, sem exceção, serão tentados a ter um olhar provocador para os plantios uns dos outros e fazer comparações. Nossa, veja quantas pessoas ele tem. Estou fazendo algo errado aqui. Ou veja que bem estamos fazendo em comparação com aquelas outras pessoas. Nós estamos vencendo. Nós ficaremos orgulhosos ou nervosos. No entanto, tudo o que Deus exige de nós é fidelidade. O resultado depende dele. Deus é aquele que conhece de antemão. Ele é soberano na salvação do começo ao fim. Nosso trabalho é apenas pregar o Evangelho e deixar os resultados com o Rei Jesus. Precisamos lembrar que nossos plantios de igreja não crescerão da noite para o dia. Roma não foi construída em um dia. O reino de Deus cresce lenta e silenciosamente. Jesus foi claro sobre isso com a parábola do fermento e da semente de mostarda. Ambos são coisas minúsculas que eventualmente produzem um enorme impacto. Logo, precisamos ser pacientes com o tempo de Deus e confiar que Jesus edificará a sua igreja, não importa o que aconteça. Em terceiro lugar, lembre-se que Jesus está conosco. Mateus 28:20 diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus dá esse comando aos discípulos que estavam muito nervosos com o futuro. Seu amigo e Salvador estava prestes a voltar para o céu e eles estavam sendo comissionados a fazer discípulos das nações. E Jesus os conforta dizendo: estou convosco. Em outras palavras, Jesus promete estar com eles a cada passo do caminho. Ele nunca os deixará nem os abandonará. Essa promessa é a mesma para cada um de nós. Às vezes a liderança pode ser uma experiência solitária e às vezes o ministério em geral pode ser muito isolador. Mas aqui está a verdade, Jesus está conosco. Ele está nos sustentando e nos guiará. Sim, fomos chamados para uma grande tarefa, mas temos um grande Salvador caminhando ao nosso lado. Quando Moisés foi chamado para ir até o faraó, Deus disse: eu estarei contigo. Quando Josué foi chamado para conduzir o povo até a terra prometida, Deus disse: eu estarei convosco. Quando os discípulos estavam assustados com o futuro, porque seu Salvador estava partindo, ele disse: estou convosco. A Bíblia está repleta de heróis que não sabiam o que fazer. Moisés não queria ir. Gideão era um covarde. Jeremias se lamentou. Jonas fugiu. Pedro negou a Jesus. Contudo, Deus estava com eles e completou os seus propósitos. O Senhor nos usa não porque somos dignos, ou porque temos grandes conhecimentos teológicos, ou porque somos empreendedores maravilhosos, embora essas coisas ajudem. Mas Ele o faz porque Jesus está conosco, edificando o seu reino.